Para começarmos então o nosso estudo de Apocalipse, capítulo 12, vamos fazer uma oração. Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite que está nos concedendo. Agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Pai, primeiramente eu peço perdão dos nossos pecados. Nos purifica, nos santifica, nos dê forças, Senhor, para que prossigamos em teu caminho. Peço que o Senhor nos proteja com os teus santos anjos celestiais. Peço que o Senhor tome a cada pessoa que está assistindo, ouvindo, que a tua graça, a tua paz chegue a todos nós. Pai, batiza-nos com teu Santo Espírito. Abra nossa mente, nosso coração e dá entendimento sobre a tua palavra. Que a tua palavra se fixe em nossa memória, em nosso coração, moldando e transformando o nosso caráter, o nosso viver. Leva-nos ao encontro de pessoas que queiram conhecer a verdade e usa-nos como instrumentos poderosos em tuas mãos, Pai. É o que eu lhe rogo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, gente, chegamos ao capítulo 12 do livro de Apocalipse. O capítulo 12, ele faz parte agora do cerne do livro, do core do livro, né? Do centro do livro. Ele vai, então, agora dar uma abertura ao conflito final. Ele vai, então, assim como há uma abertura em uma parte final para você chegar à conclusão de um determinado assunto, então pense assim, para a gente que vai fazer um trabalho, quando a gente vai fazer a conclusão desse trabalho, é importante você trazer tudo que foi dito até aqui para depois chegar a uma conclusão. E nós estamos falando de uma história de quase 6.000 anos. Então, o capítulo 12, ele é o início da conclusão do grande conflito. E, logicamente, que esse início da conclusão do grande conflito, ele vai, então, não somente contar a história do que aconteceu desde Gênesis, desde a queda, até os dias de João, e logicamente que, como ele é um livro profético, ele está lançando luz para o que vai acontecer no futuro, então ele vai lançar luz até o final. Não o capítulo em si, mas aqui é uma parte introdutória. É uma parte que vai resgatar toda a história do grande conflito e agora vai abrir para nós as portas para as questões finais desse conflito até do tempo de João, principalmente, até os nossos dias. Você vai perceber que esse capítulo é bem central, pensando que João está no primeiro século depois de Cristo, escrevendo o livro, porque recebeu a mensagem também de Deus. Então, ele vai fazer um resumo, da história do povo de Deus. Logicamente, gente, quando eu falo resumo, você vai ver que é através das figuras que ele utiliza. Quando ele utiliza essas figuras de linguagem apocalíptica, é porque ele está querendo que o leitor relembre as histórias que aconteceram nas Escrituras, tá? E aí, no capítulo 12, ele vai terminar, então, nessa parte introdutória, relembrando do grande conflito, ele vai terminar, então, com um inimigo irado querendo destruir a igreja, uma vez que ele vem sendo derrotado ao longo da história, tá? E a gente entra, então, no capítulo 12, eu vou ler o primeiro bloco, que é dos versos 1 até o verso 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida,
grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então vamos lá, nesse primeiro bloco é a introdução do grande conflito. Logicamente que mulher, gente, dentro da profecia, e não só dentro da profecia, mulher dentro da palavra de Deus significa Israel e depois, no Antigo Testamento, a noiva, né, Israel, e no Novo Testamento vai se aplicar à igreja, tá? Porque é uma continuidade. Existe o Israel descendentes de Abraão, o Israel sanguíneo, eu quero dizer, os judeus, mas existe um Israel espiritual que abarca toda a história desde Gênesis, porque Adão e Eva não eram descendentes de Éber, mas Éber era deles, né, que veio os hebreus. Então, obviamente que lá no começo não tinha essa divisão de etnias. Então, a igreja, Deus olha para ela como um grupo de pessoas os quais estão enfrentando este grande conflito entre o bem e o mal ao longo dos séculos e milênios, né? Tá? Então, quando fala viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher, está diretamente ligado à questão do povo de Deus, um povo de propriedade exclusiva, o povo santo de Deus, desde o Éden até os dias de João e lança-se para o futuro a visão, como eu disse. Por isso que ela está vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, quando fala essa mulher que está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, então existe achados arqueológicos da arqueologia bíblica onde no Império Romano existia uma moeda onde tinha uma mulher, exatamente da maneira que descreve aqui, tá? A mulher com o sol e a lua e coroas, tá? Você percebe até que a Estátua da Liberdade, ela também tem esse sol que está vestida, tá? E tem coroa. Essa é uma simbologia, gente, que ela não é nova. Você precisa entender que quando o autor bíblico ele se comunica com as pessoas, obviamente que ele vai se comunicar em uma linguagem onde a mensagem ela pode ser recebida. E Deus também assim o faz. Deus, ele se comunica com as pessoas em uma linguagem que essas pessoas, obviamente, entendam, porque senão isso não seria comunicação. Então, a inspiração é sobre a mensagem. A inspiração não é sobre o texto. O texto, ele é escrito dentro de uma liberdade estilística do autor.
Só que aqui João está vendo, tá? Então ele vê algo que ele já via durante a vida dele, no cotidiano dele. Só que agora ele está vendo algo que ele vê no cotidiano dele, mas apresentado e utilizado sobre a perspectiva da teologia, da perspectiva da revelação, da perspectiva de mostrar e entregar uma mensagem importante. Lembre-se que João está no contexto da ilha de Patmos. Lembre-se que o Império Romano estava perseguindo ferozmente a igreja e João era um dos perseguidos. Lembre-se então que o clima não era de paz e não era agradável, era um clima de conflito. E logicamente, quando Deus ele mostra a mulher com as mesmas configurações que o Império Romano se utilizava, Deus está falando de um reino real, porque o reino dele é um reino real. Os gnósticos, e João foi um apóstolo que combateu muito os gnósticos. Os gnósticos eram um grupo de pessoas que já ali na igreja primitiva estavam causando muitas confusões teológicas a respeito da espiritualização da religião. Ou seja, eles começaram a espiritualizar, a tornar o céu efêmero, o céu quase que ah, muito. Vou usar uma linguagem, estou tentando buscar uma linguagem mais didática aqui. Os gnósticos, eles faziam o céu ficar transparente, translúcido, que nem as fantasminhas aí, tá? E João, ele está mostrando que o céu, o reino de Deus é real. É comum no Evangelho, nas cartas joaninas, você ver esse tema aqui. Viu-se, os que os meus olhos viram, que as minhas mãos apalparam, é isso que eu vos anuncio. Veja, o reino de Deus é algo real. Anjo é real. Não é essa espiritualização que fazem até hoje do céu. Desenham seres flutuando, seres translúcidos que atravessam paredes, seres que flutuam, e não é essa a visão do céu. A visão do céu é que o reino de Deus é um reino real. O reino de Deus, a encarnação de Jesus Cristo é real. A guerra, o conflito, ele é real, tá? Então, fazer esse paralelo entre a moeda ali do Império Romano e apresentar a igreja desenhada com essa figura é porque são reinos que são reinos que se confrontam. É real, esse mundo ele entra em confronto com o reino de Deus e você precisa tomar uma decisão de que reino você quer participar. De que reino você quer ser servo, ser seguidor? Quem é o seu imperador? Quem é o seu rei? Tá? Então, tudo isso está embutido na ideia desse primeiro verso. Tá? E, logicamente, que a mulher, além dessa questão do reino real, além da questão de escancarar que o reino de Deus é real, é palpável, de fato, ele está sentado num trono. De fato, ele reina não só sobre a terra, mas sobre todo o universo. E de fato, há uma confrontação entre reinos, tá? Que é o que ele vai apresentar aqui do grande conflito. Logicamente que a mulher especificamente é utilizada como povo, tá? Cristo é o noivo da noiva. Cristo é aquele que vem resgatar a sua noiva, vem resgatar o seu povo. Essa figura ela é antiga, lá desde o Antigo Testamento. Isaías 54, versos 5 e 6, Jeremias capítulo 6, verso 2,
Jeremias 26, ah, verso 11. Efésios capítulo 5, principalmente Efésios, que é muito famoso, né, que todo mundo cita. Efésios capítulo 5, versos 25 a 32. Apocalipse 17, 1 a 3 também vai mostrar isso, né? A outra mulher, né, a prostituta. Então, essa figura de mulher como instituição, ela é muito famosa na Bíblia e sempre foi usada, tá? Essa questão de ter o sol e a lua debaixo dos pés e coroa de 12 estrelas, além dessa moeda do Império Romano dos dias de João, também aqui faz alusão, um eco ao sonho de José, porque José, ele sonhou com o sol, com a lua e com as estrelas que se prostavam para ele. Aquele sonho que deu até problema para a vida dele, o fato de despertar a vaidade, os ciúmes, a ira dos irmãos, que culminou então, como consequência, ele ser vendido lá para o Egito, aos medianitas, né? E os medianitas levam ele para o Egito. E aqui diz então que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Veja, há uma intensificação aqui de Gênesis capítulo 3, quando Deus fala: olha, Eva, com dores você vai conceber e vai ter filhos. Aqui há uma intensificação do verso lá de Gênesis. Por que que há uma intensificação? Porque estamos no tempo do fim. Porque João está mostrando que o tempo está muito próximo. Já se passaram, desde o Éden até João, ali 4.000 anos de história. Desde José até os tempos de João, passaram quase 2.000 anos de história, um pouco menos, tá? Então, veja, quando ele fala achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, é porque agora o conflito vai se intensificar. Aquilo que começou com um casal edênico, lá no Éden, vem se desenrolando ao longo da história, ele puxa na memória, através das imagens do Sol, Lua e Estrelas, a vida de José, o povo no Egito, e agora ele está fazendo essa história em círculos, né, trazendo à memória todo o grande conflito. E aí ele diz então esse é o verso 1 e 2, tá? Que é a parte da história do povo de Deus, que é a parte do povo de Deus, a história do povo de Deus se desenrolar em meio ao grande conflito. E por que esse grande conflito? Aí ele vai falar nos versos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, novamente, está fazendo aqui, novamente, trazendo à memória do leitor Gênesis capítulo 3 versos 15 e 16, lembrando que há uma intensificação, tá? E esse sinal no céu, você sabe que o dragão é Satanás, tá? Ele vai falar, na verdade, aqui, tá? Que é no verso 9, a gente vai chegar lá. Ele vai explicar aí. E quando fala que ela está para dar à luz o filho, logicamente que no centro do grande conflito há a cruz, há o nascimento do Messias, a grande promessa, tá bom? Então, veja só. Quando aqui no capítulo 12 ele fala que
essa mulher está gritando com muitas dores para dar à luz, em poucos versos, João está trazendo a memória desde o Éden, onde o conflito começou, até o nascimento de Jesus Cristo, o cumprimento de Gênesis capítulo 3 verso 15 e 16, tá bom? E aí então ele fala no verso 5: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, gente, o que que acontece? Veja que João, ele está trazendo toda a história do conflito do Gênesis, passando por José, porque Gênesis, o conflito se resolve no dilúvio, tá? Depois, o conflito ele se aquece na época de José, onde o povo fica como escravo no Egito. Nós já tratamos de Apocalipse 17. Perceba como o Egito faz sentido quando a gente fala dos sete reis, tá? Porque João ele está resgatando a história desde lá do passado, tá? Só que, volto a dizer, de Gênesis de Gênesis até o dilúvio foi resolvido, porque houve o juízo através da água. E aí então ele vem através da figura de José para que chegue até os dias dele. Da mesma maneira que o povo foi sustentado no deserto, também a mulher que foge para o deserto, Deus havia preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Que isso aí é algo futuro, tá? Futuro da perspectiva de João, não é algo passado, tá? E a gente vai tratar. A gente já tratou, na verdade, quando a gente estudou lá Daniel capítulo 7, porque é um tempo, dois tempos e metade de um tempo. 42 meses, 1260 dias, ah, isso são figuras, são modos de escrever sobre um mesmo período de tempo. Então, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. 1260 dias, 42 meses, é a mesma figura profética, o mesmo tempo profético, que são 1260 anos, tá? É interessante que é construído isso, porque se você parar para pensar, os autores, os autores, eles colocam dias, meses e anos, tá? Então, Apocalipse 12:6 está falando de dias. Apocalipse 11:3 está falando de dias. Apocalipse 11:2 e 13:5 fala de meses. E Apocalipse 12:14 e Daniel 7:25 e 12, verso 7 de Daniel fala de anos. Então, dias, meses e anos. O que que isso significa? Significa que apesar do grande conflito ser ferrenho, da batalha ser dura, que o dragão está irado, que Satanás está irado, Deus está sempre conosco. Não importa se passa dias, meses, anos, Deus está sempre conosco. Afinal de contas, ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele falou: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá? E aí, então, voltando, né? No verso 4. A cauda de quem? Do dragão, né? A sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra,
E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, a cauda, o que que significa a cauda do dragão, né? Eu estava falando aí na questão dos dias, meses e anos. É muito bonito essa parte onde Deus ele apresenta para os profetas essa nomenclatura do mesmo período de tempo, 1260 dias, 42 meses, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que dentro de Daniel está ligado a anos, tá? Tempo. Por quê? Por causa de Daniel capítulo 4, onde passaram 7 tempos sob a cabeça de Nabucodonosor. Então, a palavra tempo, ligada ali na profecia de juízo, em contexto de juízo, quando a palavra aparece tempo ali, para Daniel, ele entende como um período de um ano, tá? Dias, meses e anos. Enfim, a cauda que arrasta a terça parte das estrelas do céu é a mentira, é o engano. Como é que eu sei isso aí, pastor? Da onde que vocês tiram que cauda que arrasta a terça parte das estrelas lá de Isaías capítulo 9, verso 15? E aproveitando, esse é um texto que vale a pena ler. Aproveitando aqui, algo que eu já falei em outros encontros, as pessoas acham difícil o livro de Daniel e Apocalipse por desconhecerem o Antigo Testamento. Daniel está no Antigo Testamento, obviamente, mas o livro do Novo Testamento que faz mais citação e alusão, direta e indireta, ao Antigo Testamento é o livro do Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse fica difícil da pessoa entender quando ela não tem familiaridade com o Antigo Testamento. E por que que as pessoas não leem? Muitos até desprezam. Porque as pessoas, dado algumas escolas dispensacionalistas evangélicas, eles ensinaram pastores, líderes, professores acadêmicos até, durante muitos e muitos séculos. Não foram anos, não, foram séculos. Eles ensinaram a respeito da descontinuidade entre os testamentos. Então, o Antigo Testamento é para o tempo lá do passado, mas nós vivemos na nova dispensação, na dispensação da graça, e nós estamos na nova aliança, e estamos então no período do Novo Testamento. E aí então as pessoas acabaram acreditando e até muitas vezes desprezando os ensinos que encontramos no Antigo Testamento, tá? E esse é um problemão para quem quer tentar entender o livro de Apocalipse. Se você não tem familiaridade com o Antigo Testamento, você vai ter muita dificuldade. Eu digo a você que se você não conhece o Antigo Testamento, você não consegue entender o livro de Apocalipse, tá? Então, Isaías capítulo 9, verso 15, diz assim: O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então, quando fala que o dragão, com a sua cauda, arrasta a terça parte das estrelas do céu, está falando que a mentira que Satanás implantou começou lá no céu, né? Ele começou implantando a mentira lá no céu, depois veio para o Éden e ele continua sendo o pai da mentira e espalhando a mentira e o engano até hoje. Então, a cauda dele, a mentira, Isaías capítulo 9, verso 15, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Uma outra mentira que as pessoas ensinam por aí é o fato de Satanás estar preso em um inferno, que os demônios, os anjos que vieram com ele da rebelião no céu, estão presos em um local. Veja, o texto bíblico
É bem claro, lançou para a terra as estrelas que caíram junto com ele. Então, a mentira dele arrastou a terça parte do céu junto com ele e vieram aqui para a terra. É um verso que vai falar de novo, tá? No capítulo 12. Ele quer devorar o filho quando nascesse. Ele usou Herodes para isso, por exemplo. Ele pegou e usou Herodes fazendo aquele decreto que matassem todas as crianças de 2 anos para baixo, naquele momento, quando os magos que vieram do Oriente, ao adorarem Jesus, ao presentearem a família ali, então eles, sob orientação do anjo, eles desviam, não dão satisfação a Herodes e voltam para a terra deles, tá? Então o dragão tenta devorar esse filho. E aí vem então dizendo aqui: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Onde que a gente encontra isso aí? Salmo 2, porque Salmo 2 é um salmo de entronização do Messias, tá? Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Salmo 2, verso 8 e 9. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então a mulher, a igreja, vai para o deserto, onde será sustentada, protegida, guardada por 1260 dias. E aí, verso 7, então, até o verso 12, vai transcrever essa mesma ideia da guerra entre Cristo e Satanás, tá? Entre o menino que nasce, que rege as nações e o universo, e Satanás. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra. Veja que a segunda vez que está falando que ele foi atirado, ele está aqui na terra. Foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Aqui eu quero fazer já um comentário que João ele está fazendo toda a construção do texto em quatro características. Por quê? Porque quatro denomina questão de autoridade, norte, sul, leste, oeste, uma autoridade universal. Então, quando Jesus ele foi, antes de ser assunto ao céu, lá em Mateus capítulo 28, ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, ensinando a anunciar o Evangelho, ensinando todas as coisas que vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Fazei discípulos. Então, essa questão de quatro características é a questão dessa universalidade do poder autoritativo do reino de Deus sobre os reinos dos homens que são influenciados por Satanás. Agora veio o Salvador, o poder, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Veja que o verso 12 é um verso importante para a questão dos preteristas. Quem são os preteristas? Preteristas são aqueles que advogam que todas as profecias se cumpriram no tempo de Jesus. Veja, o verso 12 é bem claro que aqui João resgata a história. Aqui no começo ele fala do Éden, faz alusão ao Éden, por quê? Porque o centro da história, gente, é Cristo. A nossa história é dividida em antes de Cristo, depois de Cristo. Então, o centro da história é Jesus Cristo. Por isso que no capítulo 12, no início dele, ele dá ênfase a essa mulher que está gritando, tendo dores de parto para que o filho nasça, que é o Messias. Fala da perseguição e fala da ressurreição e da ascensão dele. Seu filho foi arrebatado. Então, nascimento, morte, sacrifício, ressurreição. Ele é elevado ao céu, ele é entronizado. A mulher vai para o deserto. E aí então fala que houve uma peleja. E Miguel, né? Vamos entrar na questão de Miguel aqui para depois eu continuar. Quase 99% das confissões religiosas aí afirmam que Miguel é um anjo. Esse termo Miguel aparece 5 vezes somente na Bíblia, tá? Só 5 vezes. Das 5 vezes, vai aparecer 3 vezes no livro de Daniel. Daniel capítulo 10, verso 13, verso 21, Daniel capítulo 12, verso 1, vai aparecer em Judas 9 e aqui em Apocalipse 12, verso 7. Agora entenda uma coisa, Miguel, e quando eu conversei lá a respeito do livro de Daniel, a gente fez o comentário, Miguel é Jesus Cristo, não é um anjo. Miguel é Jesus Cristo porque toda vez que aparece Miguel, tem uma característica muito importante. É uma característica que Miguel ele é decisivo no conflito. Enquanto o céu está em movimento, enquanto esse grande conflito está acontecendo, quando chega num impasse esse grande conflito, ou seja, quando os anjos de Deus não têm poder suficiente para resolver o problema, eles necessitam da presença de Miguel. E Miguel ele entra sempre na história para ser decisivo na conclusão do conflito. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é que as 5 vezes que aparece Miguel na Bíblia, Miguel ele está confrontando Satanás diretamente. Miguel ele não entra em qualquer batalha, ele entra numa batalha pessoal e direta contra Satanás. E ele vem então para resolver o conflito. Essa é outra característica. E por fim, a característica do próprio nome que eu comentei, que é Mig-El, né? Do hebraico, El, Deus, Mig é uma interjeição, é uma pergunta. Quem é igual a Deus? Seria a tradução. Então, quando ele se apresenta para Satanás, ele se apresenta com um questionamento que Satanás não gosta de responder. Quem é igual a Deus? Jesus Cristo. Não tem outro. Porque eu e o Pai somos um, né? Então, quem é igual a Deus? Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Deus. E Satanás, ele tinha por ambição ser adorado como Deus. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus, tá? Então, Miguel, por essas características que eu acabei de enumerar aqui, ele sempre entra em um momento crucial do conflito, ele sempre confronta Satanás diretamente e o próprio nome, quem é igual a Deus. E também, principalmente Daniel capítulo 12, verso 1, gente, está atrelado não só à resolução do conflito, mas Daniel capítulo 12, verso 1 e 2 está atrelado à ressurreição. E quem é que tem poder para ressuscitar? Somente Jesus Cristo tem poder para ressuscitar, somente Deus tem poder para ressuscitar, que ele tem vida em si mesmo. Por isso, nós entendemos
que Miguel é Jesus Cristo e não um anjo, nem que seja o mais poderoso, tá? E aí, então, veja que essa peleja, gente, note que peleja que é essa aí? Bom, essa peleja a gente entende ela no sentido figurado, tá? Ainda que o conflito é real, figurado em que sentido? Na questão que essa peleja é através do discurso, das palavras. A sua cauda arrastava a terça parte, então a cauda é a mentira, tá? A cauda é mentira. E agora, então, há uma peleja onde? Lá no céu. O que que acontece? Satanás, ele é ousado. Quando Jesus Cristo ressuscita e é assunto ao céu, pelo fato dele ter morrido, Satanás achava que ele tinha direito sobre Jesus Cristo, porque o reino da morte é o reino de Satanás. O reino da vida é de Deus, tá? Satanás, ele, quando Moisés morreu, Judas capítulo 9, onde aparece, Judas capítulo 9, não, desculpe, Judas verso 9, é justamente o ponto onde Miguel se apresenta sobre a disputa do corpo de Moisés, tá? E há a ressurreição ali. Como é? Ah, mas Judas não fala sobre a ressurreição. Não, não fala. Mas lá no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 16, Moisés está ao lado de Elias, se apresentando a Jesus. Lembrando que Elias foi arrebatado em vida ao céu, não passou pela morte. E se Moisés está do lado de Elias, conversando com Jesus naquele momento, obviamente, por entendimento óbvio, por lógica, entendemos que Moisés ressuscitou. E no momento da ressurreição dele lá no passado, houve uma disputa sobre o corpo dele, que é o que Judas, verso 9, diz, onde Miguel se apresenta e fala: O Senhor te repreenda. Veja então que nessas disputas, principalmente em questões de ressurreição, em desfecho de conflito, Miguel se apresenta e Miguel é Jesus, tá? E então, voltando aqui, quando Satanás ele semeia a mentira no céu, veja, ele era perfeito nos caminhos que andava, era um anjo muito bonito, era um anjo poderoso. Ele tinha anjos e milhares de anjos sob a autoridade dele, ele era o regente do céu. Então, quando ele semeia a mentira, ele semeia a dúvida na cabeça dos anjos, o que que ocorre? Desde o momento que ele semeou essa dúvida, esses questionamentos com relação ao caráter de Deus, à idoneidade de Deus, ele manchou o céu, ele manchou, ele colocou uma pulga atrás da orelha dos anjos. Será que ele está certo mesmo? Então Deus permite que o grande conflito se desenrole até os anjos compreenderem e até nós entendermos. E aqui, com a cruz do Calvário, com o nascimento, veja quanta perseguição ele trouxe para o povo de Deus, desde o Éden, passando por José, toda parte da história, e estão ali, está sobre o Império Romano e ainda sofrendo. Então, no Império Romano vem o próprio Deus, encarnou-se. E aí ele vive e é morto, morre, crucificado. Ele ressurge, ele vence a morte porque possui vida em si mesmo, ele é assunto ao céu. E aí então essa questão da batalha, e aí ele é expulso, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Por quê? Porque agora não há mais dúvida, pelo menos na parte celestial, né? Eu sei que muitos seres humanos têm dúvidas, eles questionam. Eu converso com pessoas todos os dias. Por que, pastor, se Deus é tão poderoso e é tão bom, por que que ele permite tanto sofrimento?
Por que que há tantas guerras? Por que que crianças morrem inocentemente? Então, veja, essas dúvidas permeiam a humanidade, nós como seres humanos, mas no céu não tem dúvida mais não, porque o céu acompanhou todo o desenrolar do grande conflito. E o céu entendeu e percebeu quando ele fez o que fez com o Filho de Deus aqui, levando-o à morte. Lembre-se que por 3 vezes Pôncio Pilatos fala que não viu nele culpa nenhuma e mesmo assim ele é crucificado. Veja, uma própria autoridade da época, ela reconheceu que não via culpa nele, mas mesmo assim mandou crucificá-lo. Essa declaração de Pilatos, ainda que não o inocenta, porque ele será um dos condenados, ah, lá no juízo final, quero dizer, né? É uma declaração surpreendente, onde 3 vezes fala que não vê culpa nenhuma, mas para manter a ordem e o progresso, sacrifiquemos. Soltemos o que o povo pede, o povo sempre escolhe o bandido, né? Não muda. Então, solta-se o bandido e crucifica-se o justo. Para os anjos, não restou dúvida alguma. Quem é Satanás, o caráter dele, quem ele é profundamente e quem é Deus. Tá? Por isso que ele é digno e o único digno. Tá? E através da cruz, ele começa a receber então autoridade. Aquilo que permanecia de pulga atrás da orelha, lá no céu, foi dissipado. Então, quando. Lembre-se que eu falei no estudo passado que juízo é revelação. Quando Jesus fala, olha, chegou a hora de ser julgado o príncipe desse mundo, então é porque ele vai o quê? Revelar o caráter, vai deixar tudo às claras. E Jesus é a revelação máxima de quem Deus é, tá? O modo como Jesus tratou as pessoas, conversou com elas, interagiu, é o que Deus, é o modo como Deus nos enxerga e quer nos salvar e pode nos salvar. Então, toda autoridade, salvação, poder, reino, autoridade do seu Cristo, tudo veio agora. Porque lá no céu é o quartel-general, né, do conflito, e agora ele está entronizado, agora não há mais dúvida, tá? Quando eu falo agora, da ressurreição, né, e da ascensão. E aí, então, o que que acontece? Acontece que Satanás, ele vem para onde? Ele concentra agora a guerra dele aonde? Como não tem mais como enganar o céu, ele foca então o conflito na terra. Por isso, festejai os céus e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tá? Vence quem? Como é que vence Satanás e quem são aqueles que vencem? Verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, como é que se obtém a vitória contra um ser que é mais poderoso do que você, do que eu, porque realmente ele é poderoso comparado com a nossa limitação humana, no contexto de pecado ainda, ele é poderoso, tá? Satanás é poderoso. Como é que nós vencemos? Vencemos então por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Então aqui, é, então aqui, veja,
Aqui mostra a chave de vitória. O capítulo deveria terminar no verso 12, tá? Não é perfeita as divisões dos capítulos na Bíblia, ela foi feita a posteriori, na França, bem a posterior, tá? O capítulo deveria ter terminado, pelo contexto todo, ele deveria ter terminado no verso 12, tá? Porque o 13 em diante vai mostrar o que ele vai fazer. Então, a vitória se dá por causa do sangue do Cordeiro, gente. Você tem que crer em Jesus Cristo. Eu volto a falar a você, né? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei, a fim de que estejais comigo. Então veja, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela graça. Como é que Adão venceu o Éden? Pelo sangue do Cordeiro. Como é que foi coberta a nudez dele? A pele do Cordeiro. Como é que foi coberta a nudez da mulher? A pele do Cordeiro. É através do Cordeiro de Deus que a vitória acontece, tá? Por causa da palavra. Por causa da palavra, porque a palavra de Deus, ela é inviolável. A palavra de Deus é imutável. Você está entendendo como é muito sério quando as pessoas pregam uma descontinuidade lá do Antigo Testamento para o Novo? Você está entendendo quão sério é? Você falar que o Antigo Testamento é nulo, você pensar nisso, e que agora o que importa é o Novo Testamento, é você desprezar todo o conflito e, na verdade, você tirar até os fundamentos que foram revelados na palavra. Passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas vim para cumprir. Pois em verdade vos digo, que nem um i, nem um tio jamais se omitirá da lei. E aqueles que ensinarem serão considerados mínimos no reino dos céus. Ensinarem que caiu, né? Então é por causa da palavra, e não só por causa da palavra, do testemunho que deram. Então, na questão não é só você ler a Bíblia e conhecê-la. Cristianismo é uma religião prática. Porque Deus, ele estabelece um povo santo, um povo que é santo assim como ele é santo, tá? E o testemunho segue a palavra está com o testemunho, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Paulo fala, sede meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Jesus falou também, recebereis poder sobre vós e sereis minhas testemunhas. Então, o testemunho e a palavra andam junto. Se você estuda a palavra, lê a palavra, ouve a palavra e você não pratica a palavra, ai de você. Como disse ele mesmo aos fariseus no tempo dele, melhor lhes fora que antes não houvessem conhecido a palavra. Mas como dizem que conhece, ai de vós. E mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Até onde, até quando, até que ponto eu tenho que ser fiel à palavra e no meu testemunho? Até a morte.
seja a morte por perseguição, no caso de João, né, estava ali correndo risco, ele não tinha saído ainda do exílio na ilha de Patmos, seja por perseguição, seja por velhice, pelo curso natural da vida, não ame a sua vida, ame a vida que Deus propõe a você, vida eterna, mas não pense que essa vida eterna se começa lá. A vida eterna começa aqui agora, quando eu tomo a decisão de viver a palavra, estudar, conhecer e viver e testemunhar até a morte. E aí então vem o clamor, né? Por isso festejai os céus e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E nesse pouco tempo, pouco, né? Entre aspas, quando entendam essas categorizações aqui, tá, gente? Quando fala que pouco tempo lhe resta, qual que é o contexto? O contexto aqui do capítulo 12 é a mulher gritando em dores de parto para conceber e dar à luz um filho. Então, na perspectiva que o conflito começou lá no céu e se desenrolou através do Éden, na perspectiva de Gênesis capítulo 3, verso 15 e 16, agora o ponto que estamos depois da cruz é pouco tempo. Assim, afinal de contas, do Éden queda, né? Mais ou menos a gente entende assim, há aproximadamente 4.000 anos, a gente tem 2.000 anos de história e o mundo está para acabar, né? Não vai chegar até 4.000 anos, mais 4.000 anos, tá? Então ele sabe que pouco tempo lhe resta, comparado aos 4.000 até o nascimento de Jesus, tá? E aí, qual que vai ser a técnica? Já que falta pouco tempo, ele vai precisar dobrar os esforços e adotar novas técnicas de perseguição sobre o povo de Deus. Principalmente porque o povo de Deus, ele está em que contexto? O povo de Deus está no deserto, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. E aí, então, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, verso 13, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. Então, ele deixa de perseguir o filho, porque o filho foi entronizado, o filho foi assunto ao céu, e ele venceu lá no céu, e agora, então, ele foca na mulher. Dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher duas asas da grande águia. Êxodo 19, verso 4, Deuteronômio 32, verso 11, alusão aí à providência e proteção divina, tá? Foram-lhe dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, tá? Tempos, então, equivale a anos, gente. Lembre-se aí de Daniel, capítulo 4, tá? Verso 16, verso 25 e 33, onde 7 tempos passaram sobre Nabucodonosor. E o próprio Daniel identifica 7 anos, tá? Então, aqui não há margem para dúvida. Então, um tempo, 1 ano. Tempos, plural, 2 anos, tá? E metade de um tempo, 3 tempos e meio, são 42 meses, 1.260 dias, que são anos, tá? 1.260 anos. Então, a serpente arrojou da sua boca, aqui são as técnicas, né? O que sai da boca de Jesus, né? A espada afiada sai da boca de Jesus, tá? Deixa eu procurar aqui, ver se eu acho. Apocalipse capítulo 1, verso 16. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12.
A espada é a palavra, né, que divide juntas medulas e ossos. Então, da boca de Jesus sai a verdade, a espada do Espírito, né? E da serpente arroja o que atrás da mulher? Água como um rio. Água como um rio. Joga atrás da mulher o quê? Multidões de nações, que é Apocalipse 17, verso 5. Água como um rio são as multidões das nações, que vai então fazer com que persigam. Satanás, então, ele vai se utilizar geopoliticamente do conflito. Então, gente, entendam uma coisa. Quando o mundo e por que o mundo vive nesses conflitos? Quando eu falo conflitos, é guerra agora aqui, literal, tá? Guerra de arma, literal. No fundo, há um projeto de Satanás para causar aflição ao ser humano como um todo, mas mais especificamente à igreja, tá? Ao povo de Deus. Então, todo esse conflito. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. É até irônico, né? Porque a mulher vai para o deserto, né? É até irônico porque água era um elemento, sempre foi um elemento essencial, mas imagine um contexto de deserto, né? João estava em uma ilha que era toda de pedra, deserto da Judéia, né? Então, veja só, Satanás, ele arroja da boca dele água. Qual que é essa ideia, né, de água, além de multidões, nações, tá? É a ideia do também dessa questão de todos esses pequenos detalhes culturais antibíblico que vai fazendo com que a fidelidade à Bíblia comece a se diluir em meio à cultura do povo. A gente não, volto a dizer aqui, hein, porque você viu o que eu disse a respeito de Daniel, capítulo 12, Daniel não, desculpe, Apocalipse, capítulo 12, verso 1. Eu falei que faz alusão também a uma moeda do Império Romano, desse jeitinho aqui. Então Deus não abomina a cultura. Você precisa entender isso aí, porque é um assunto sempre muito polêmico. Deus não abomina a cultura. O que Deus abomina é o pecado. Ele ama o pecador, ele abomina o pecado, porque o pecado traz sofrimento aos pecadores, tá? Então Deus abomina. A cultura tem os seus aspectos positivos e negativos. E nós, como igreja, precisamos aprender a vivermos em um equilíbrio no meio dessa cultura, jamais, jamais abrindo mão dos princípios do assim diz o Senhor. Princípios esses que são estabelecidos desde o Antigo Testamento e permeia toda a Bíblia, princípios que você deve procurar conhecer e se submeter a ele. Então, Daniel estava na Babilônia, mas decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias da Babilônia. Então, Daniel foi um funcionário público, na verdade, ele foi o funcionário, né, público, mas ele não se contaminou com a Babilônia, ele se manteve firme. José, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés são nomes de cultura egípcia. Então, José, ele colocou o nome aos filhos dele dentro da cultura egípcia. Eu viver dentro de uma cultura não significa que eu estou abrindo mão dos princípios bíblicos, tá? Princípios
bíblicos. Note bem minha fala aqui, tá? Princípios são inegociáveis. Princípios são invioláveis. Agora a cultura muda. E se você quiser se você quiser ser um cristão todo cheio de cultura, você vai virar um cristão onde se molda e se transforma a cada ida e vindas de modas. Cultura, ela é passageira, ela vai mudando. Agora, a palavra do Senhor, ela não muda, porque ela é perfeita, assim como ele é perfeito. Então, entenda isso aí, não vai dar para a gente ficar aprofundando aqui na questão do embate de religião, né, de cristianismo e cultura, tá? Que isso aí é uma discussão que existe há mais de 500 anos. Mas, enfim, você entendeu o ponto, né? Deus não abomina a cultura, Deus abomina o pecado. Na cultura tem pontos bons e ruins, pontos que não conflitam aos princípios da palavra de Deus e pontos que conflitam. E nesse momento que conflita, aí você coloca o princípio. Qual que é o princípio? Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o princípio é: eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu declaro que eu vou viver norteado, estabelecido, fundamentado sobre o assim diz o Senhor, a palavra. Enquanto a cultura não entra em choque com os meus princípios, tá tudo certo. Agora, a partir do momento que a cultura ela entra em choque com os meus princípios, eu não vou amar a minha própria vida. Eu vou permanecer testemunhando, mesmo que a morte bata na minha porta. E então é esse rio que sai da boca de Satanás, que são pessoas, né? E pessoas são movidas por ideias, pessoas são movidas por cultura, pessoas são movidas por ética, pela moral. E então é isso aí que fala quando solta da boca, tá? E aí diz que a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Só para você entender, né? Aqui toda a figuração é de Êxodo, né? O Êxodo é muito forte dentro do Apocalipse, tá? Você vai ver o mar de vidro, né? Que é pegando fogo, mar de vidro pegando fogo é o mar vermelho, tá? Não é que é o mar vermelho geográfico que eu estou falando da cena. João descreve, faz paralelos com o Êxodo, tá? Afinal de contas, Deus está levando a igreja para um êxodo, para um deserto, para sustentar no meio desse grande conflito. O povo de Deus sempre foi morador de tendas, lembre-se disso, tá? O primeiro construtor de cidade foi Caim. Então, o povo de Deus sempre está no deserto, o povo de Deus sempre está peregrinando. O povo de Deus, ele sempre está à margem da Babilônia, tá? Cuidado com os excessos de ascetismo aí, tá? Se você cuidado que eu não estou pregando aqui claustro, tá? Não estou falando para você se enfiar dentro do mosteiro. Então a terra socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Aqui, gente, é alusão direta, ó, profeticamente, tá? Para te explicar, te situar. Qual que foi a água que Satanás criou no fim dos 1260 anos? Volta lá no vídeo de Daniel, tá? Onde eu explico lá Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, para você entender essa cronologia do tempo, tá? Que a gente já tratou. Então, depois da Revolução Francesa e do Renascimento, do Iluminismo, onde surgiu o ateísmo, onde surgiu o antropocentrismo, o materialismo, o naturalismo, o sobrenatural é tirado, a Bíblia ela é colocada de lado, começam a idolatrar a razão,
Então, essa é a água que, a partir da França ali, acaba inundando a mulher, tá? Mas aí, toda aquela perseguição que houve na Idade Média e na Idade Moderna, houve as grandes navegações que foram pontos de refúgio para o povo de Deus, que foge da Europa e vai para os Estados Unidos da América, vem para a América. A gente está no contexto aqui das grandes navegações e da colonização da América, né? Colonização entre aspas, né? Foi uma mistura de fuga aí, viu, gente? Tinha os interesses comerciais. Se você analisar a história sobre a ótica da economia, que é o que a gente estuda, né? Como nós estudamos nos livros, então vai se falar das grandes navegações, que foi desenvolvimento dos mercados comerciais, da troca de comércio, que Cabral estava procurando um caminho mais barato para as Índias e parou no Brasil. Então, isso é a história do ponto de vista econômico, mas a gente não está analisando do ponto de vista econômico aqui. Nós estamos fazendo a leitura da história do ponto de vista do grande conflito entre Cristo e Satanás, ou seja, análise da história do ponto de vista religioso. E a Bíblia revela que, a despeito de sim, tem os seus argumentos mercantis para as grandes navegações, mas foi uma providência divina num ponto da história onde o povo de Deus, os morávios principalmente, eles puderam entrar, os pietistas, os morávios, eles puderam entrar nas grandes navegações e fugirem para as Américas, tá? E aí, então, socorre a mulher. Veja que o verso dá por cima, é os 1260 anos. Lembra lá que eu falei, né? Que na profecia é apresentada em blocos, onde se revela, mas não se detalha. Aí depois vai vir uma outra parte que vai revelar os detalhes daquilo que já se revelou de maneira geral. Então aqui ele fala da águia, da mulher, do deserto, dos 1260 anos. Aí depois fala do dragão, arroja água. Eu já estou dando toda a interpretação para vocês, mas essas interpretações vai acontecer no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Eu já estou dando e eu estou encaixando as ideias aqui para se repetir como a Bíblia repete, para ser didático, memorizar até, tá? Então, essa água lá, no capítulo 17 vai explicar, no capítulo 13 também vai falar como é que 1260 anos. Então, a gente chegou até a Revolução Francesa, até a colonização das Américas, mas depois no capítulo 13 vai voltar como uma mola, né? Estica, mas aí volta um pouco, para detalhar a história, que não vai ser hoje, obviamente, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E aqui vem a palavra que é muito importante no Apocalipse e no Antigo Testamento também, que é o remanescente, o restante. Isso aqui é um mau sinal, viu? Irou-se o dragão contra a mulher. Então ele se ira contra a igreja, mas ele vai pelejar. Preste atenção no detalhe que depois vai explicar lá na frente. Na frente não, né? Vai explicar já no próximo capítulo. Irou-se o dragão contra a mulher, mas ele não vai pelejar contra a mulher. Ele vai pelejar contra o remanescente, o restante da sua descendência. Fica uma pulga atrás da orelha, por quê? Por que não pelejar mais contra a mulher, mas só contra a descendência, se a igreja existe? Sempre existiu, né? Na história. E aí ele caracteriza contra quem Satanás está irado: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E aqui João termina, deixando cenas para o próximo capítulo, né?
literalmente. Então o dragão, ele vai agora focar, sabendo que pouco tempo lhe resta, 12, sabendo que a profecia dos 1260 anos chegou. Então o que acontece? Agora ele precisa afunilar o trabalho dele. Ele precisa profissionalizar a perseguição. Ele precisa focar em um grupo específico. E esse grupo específico são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É contra esses que ele tem ódio. É contra esses que ele está irado. É contra esses que ele vai focar a perseguição. E de que maneira a perseguição se desenrolará? Surpreendentemente, ele se utilizará do cristianismo para perseguir o remanescente. Não é mais o Império Romano, porque nessa parte da profecia o Império Romano deixa de existir há anos, séculos. Agora ele vai se utilizar de poderes e instituições religiosas para perseguir o remanescente. O que guarda os mandamentos de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé e o testemunho de Jesus, né? Então, gente, esse foi o capítulo 12. Note que eu já fiz o apelo, né? Eu fiz o apelo antes do fim, que o segredo da vitória é o sangue do Cordeiro, a palavra, o testemunho e não amar a própria vida. Daniel, Apocalipse capítulo 12, né? Ali, verso 11, se não me falha a memória, já fechei a Bíblia aqui. Verso 9, 7, 8, 9, 10, 11. Então, veja, a vitória está em você crer no sangue do Cordeiro. A vitória está em você colocar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, como prioridade na tua vida. Em você pedir a presença do Espírito Santo na tua vida diariamente, a fim de que teu caráter seja criado, não transformado, mas criado à imagem e semelhança dele. Um caráter, então, que é resiliente às pressões, aos poderes satânicos, às instituições que são direcionadas e guiadas por ele, e você tem que ser fiel até a morte. Então dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o segredo da vitória. Nós vencemos porque ele venceu. Ele nos dá o Espírito, ele coloca a lei dele no nosso coração, Hebreus 8:10. Ele nos concede o Espírito porque ele prometeu, e a gente vence mantendo e guardando os mandamentos de Deus e mantendo o testemunho de Jesus. Que Deus te use, que Deus te guarde, que você aceite a Bíblia como a palavra de Deus, guarde todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, Êxodo 28 a 11. A gente vai falar um pouco mais dele depois. E agora a gente está pronto para entrarmos em Apocalipse 13. 12, portanto, é uma introdução do grande conflito entre o bem e o mal, que começou no céu, se desenrolou para a terra desde o Éden, passando por José, os pontos, né? Os marcos históricos, não são todos os marcos históricos, mas o que João escreveu para nos lembrar que nós não estamos sozinhos, que muitos outros já passaram por perseguições, por mortes, por tortura e venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, venceram. Por que que venceram lá no Egito? Venceu a morte como? A 10ª praga, pelo sangue do Cordeiro. Abraão venceu como a morte do filho dele, quando Deus provou, né? Pelo sangue do Cordeiro.
Então, através do sangue do Cordeiro, a vitória. Creia em Jesus Cristo, porque o sangue do Cordeiro tem poder, há poder para todos aqueles que querem, há poder para todos aqueles que persistirem, permanecerem fiéis. Há poder para vencer qualquer fraqueza, qualquer ataque, seja interno ou externo. Há poder. E nós vencemos através da verdade, testemunhando da verdade, por causa do sangue do Cordeiro nós vencemos. Então, que Deus abençoe, Deus guarde vocês e que vocês continuem estudando a Bíblia, a palavra de Deus, e vivam para a honra e glória dele, somente porque ele é digno e somente ele é digno. Deus abençoe e Deus guarde vocês, viu?